Hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre a minha experiência na Umbanda e também afirmar para vocês que existe muitos crentes supersticiosos e mais macumbeiro do que os próprios macumbeiros. Vocês entenderam? Eu me chamo Rafaela e esse é o meu canal Rafa Della Book. Sejam bem-vindos, curte, dá o like e comenta para ajudar no nosso canal. Vamos lá, pessoal. Eu fui casada com o pai do meu filho 10 anos. E ele frequentava a Umbanda já fazia 25 anos. E por que eu posso afirmar para vocês que existe muitos crentes supersticiosos? E macumbeiros também. Nessa temporada que eu passei, eu ia com ele nas reuniões, porém eu não era da Umbanda. Eu só o acompanhava, como eu era mulher dele, todas as vezes que tinha o culto deles lá e as reuniões, eu também participava. E posso provar para vocês que eu vi muita coisa lá, que eu posso afirmar para vocês que tem muitos crentes que é mais supersticioso do que os católicos e do que várias outras religiões. Então vamos lá. Uma das cenas que mais me chamou a atenção nessa minha temporada na Umbanda foi que a Nilza, que é uma mãe de santo, muito respeitada e também muito conhecida, e eu adoro ela também, que ela é uma pessoa maravilhosa. Uma das coisas que também nós devemos prestar bem atenção é saber separar as coisas. Não devemos odiar uma pessoa só pelo fato de ela ter uma religião diferente da nossa. Então, por esse fato, eu adoro a Nilza porque ela é uma pessoa maravilhosa e me ensinou muita coisa também. Um belo dia, ela estava lavando sua calçada, porque na rua que ela mora, que até hoje ela mora nesse lugar, e esse centro existe até hoje também, não é asfaltada. Então, quando o carro guarda carro, ou quando as pessoas, quando tem os cultos deles lá de Umbanda, então muita movimentação acaba sujando a garagem de terra, porque a frente da casa não era asfaltada. Hoje em dia eu não sei se é, na época não era. Então, naquela região ali também moravam muitos evangélicos e tinha muitas igrejas evangélicas em volta. Aí o que os evangélicos faziam? Ela pegava a mangueira, lavava sua calçada com mangueira e água, e alguns evangélicos acreditavam que aquela água estava imacumbada. Então ela mandava observar. Rafaela, presta atenção quantos evangélicos vão pular pela água só para não tocar na água achando que tem alguma macumba. Então eu comecei a perceber vários evangélicos pulando para não tocar na água. E só era água, gente. Ela só estava lavando a garagem que guardava o carro. A garagem não fazia parte do centro lá, era separada, era na frente da casa. E era água e uma mangueira. E muitos evangélicos pulavam, só faltavam voar para não tocar na água, gente. Então, esse foi um dos fatos bem curiosos que eu vi na Umbanda. Outro fato curioso também que me chamou muita atenção é que havia uma senhora que todas as vezes que ela passava, ela dava bom dia, boa tarde e boa noite para a mãe de santo. Já outros evangélicos, eles passavam, parecia que eles estavam vendo o demônio ali. Nem olhava na cara da mulher, como se só olhar na cara dela já ia passar algo mal para eles. Porém, ela me disse um dia, tá vendo essa senhora aí? Ela é crente de verdade. Todas as vezes que ela passa, ela me dá bom dia, boa tarde e boa noite. Então, muito ao contrário do que os crentes acham, os umbandistas, eles reparam muito no comportamento de alguns crentes em relação à tolerância à religião deles. Nem tudo está imacumbado e nem tudo o demônio está agindo, certo? Outra coisa também, existe muitos crentes macumbeiros sim. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, se você discutir com um crente, ou se ele fizer algum mal a você, além de ter feito mal a você, eles é que se sentem ofendidos. E a primeira coisa que o evangélico vai dizer é que vai colocar você no joelho. É que vai pedir, eles dizem
que vai orar, ajoelhar e pedir para que Deus mate você. Ou pior, eles vão orar pedindo para algo de mal acontecer a você, para que eles se sintam bem. Se isso não for uma obra de macumba, o que é? Porque a própria Bíblia diz que não devemos pedir justiça a ninguém. E principalmente pedir justiça estando errado. E o que muitos crentes fazem hoje em dia é ajoelhar e pedir justiça a Deus. Às vezes a pessoa nem fez nada, a pessoa que faz inferno mesmo na vida de todo mundo, e ela vai lá simplesmente tem a cara de pau de ajoelhar e pedir que Deus faça algo de mal contra o seu próprio irmão. Isso não é macumba? Então, por esse fato, eu digo para vocês que existe sim muitos crentes macumbeiros. Muitos crentes que acham que são evangélicos, mas não são. E o pior, eles nem se dão conta disso. Eles começam a usar Deus como um capacho, né, para que eles vá lá, simplesmente façam uma oração e Deus atenda ao seu favor. Faça um mal a um vizinho, a uma família, mate, coloque uma doença. Se isso não for pior do que macumba, o que é? E é muito importante ressaltar aqui que a única religião que devemos acreditar é em Jesus Cristo. Porque foi a única religião que Deus deixou. Crer em Jesus. Eu não estou falando de placa de igreja, porque Jesus não deixou placa de igreja. Mas sim, Jesus Cristo. Devemos seguir, crer e acreditar que Ele existe e vai voltar para nos buscar. Mas, voltando ao assunto, então vamos lá. Mesmo a Umbanda e o cristianismo, o problema não está na religião que cada um segue. O problema está no caráter que cada um carrega dentro do seu coração. Religião não diz que a pessoa é uma boa pessoa. Porque se fosse assim, o mundo inteiro seria mil maravilhas. Coisas horrendas não estariam acontecendo. Então, religião não define caráter de ninguém. E depois, em outro vídeo, eu vou contar mais histórias para vocês. Beijos e até mais!